Olha só que ideia de gênio para você acabar com o calor na sua casa e deixá-la linda. Depois que eu aprendi a fazer isso aqui, minha casa ficou fresquinha. E o melhor de tudo, economizamos e adiantamos nossa obra. Quer aprender a fazer uma linda decoração e acabar com o calor de uma vez por todas? Então fica nesse vídeo até o final, deixa o like e acompanha aí para não perder nenhuma dica. Temos aqui uma lavanderia. Se fosse fazer um rebaixamento de PVC, iríamos gastar muito. Só que aqui tem um problema, temos o telhado e também temos uma laje, então fica muito quente aqui dentro. E para aliviar o calor e não gastar muito, decidimos fazer um forro de isopor, isso mesmo, isopor EPS. O primeiro passo, vamos pegar o nível de todas as nossas paredes. Aqui fica fácil, é só escolher o ponto que você quer na sua casa e passar uma régua aqui e riscar com lápis. Separei também esse parafuso com argola na ponta e depois vamos colocar aqui nosso isopor. A direção do isopor tanto faz, porque depois terá um acabamento aqui na parte de baixo. Após ter escolhido a posição do isopor, é só pegar as medidas aqui do nosso furo, para a gente colocar um arame, isso mesmo pessoal, esse trabalho aqui agiliza a nossa obra, né? É muito rápido de se fazer e também gasta muito pouco. Lembrando que para fazer esse trabalho você precisa utilizar isopor EPS, porque ele é anti-chama. Agora eu peguei as medidas aqui, deixando uns 15 centímetros da ponta da parede e depois 25 centímetros de um arame a outro. Vocês vão entender melhor daqui a pouco. Após pegar a medida da distância, eu pego também a altura, que vai ficar aqui, o arame vai ficar no mais ou menos 2,5 cm de altura aqui da parte de baixo do nosso risco. Porque essa linha que vocês estão vendo aqui, ó, é onde vai ficar a parte de baixo do isopor depois. Então tem que furar bem na parte de cima, 2,5 cm acima desse risco. Aqui, como é um cômodo pequeno, eu estou usando uma bucha número 6. Se for um cômodo maior, é bom que seja número 8, um parafuso mais grosso também. Deixando bem claro que o forro de isopor, quanto mais grosso você utilizar ele, melhor, mais vai aliviar a temperatura no seu ambiente. Lembrando que nós já fizemos um teste já, esse forro de isopor ele consegue liberar até 20 graus na temperatura da sua casa, é incrível. A parte de colocar a bucha aqui não tem problema em relação à quantidade, quanto mais é melhor, para você deixar aí o seu forro bem mais certinho e sem correr risco de soltar depois. Agora é só colocar aqui o arame galvanizado na ponta aqui do nosso parafuso de rodelinha e depois esticar até o outro lado. Lembrando de utilizar arame galvanizado pelo fato dele não enferrujar depois. E essa técnica também é incrível, porque você colocando o arame aqui no seu parafuso, depois é só você dar um aperto nele que ele vai ficar muito bem esticado. Ah, se você estiver se perguntando, não quiser utilizar arame, quiser utilizar um metalon ou madeira também pode ser. Só que a madeira tem que ser tratada para não correr o risco de cupim, o metalon acaba sendo mais caro do que o arame. Então fica a seu critério, mas pode utilizar qualquer um dos dois aqui por cima. O importante é ter essa base aqui em cima aqui, esse reforço, para você conseguir colocar o seu isopor. Em questão a resistência também fica muito bom, tá? Porque o arame fica bem esticado e o isopor ele é leve. Esticamos todo o arame aqui nessa lavanderia, como a lavanderia 2x2 é muito pequenininha, então não precisa botar nenhum reforço na parte de cima, mas se por acaso for um cômodo grande, aí tem que colocar um arame também preso nas madeiras do telhado ou na sua laje. Se liga só nesse macete, antes de você começar a fazer todo o processo do rebaixamento, você já pega já as suas placas de isopor EPS, anti-chama, e já aplica a massa acrílica aqui antes. Aí você pode utilizar aqui um rolinho cabelinho de anjo, passar em toda a placa e depois vir com a sua desempenadeira, não tem problema. O rolinho cabelinho de anjo acaba ajudando. E até vai uma dica para vocês aqui, se você quiser deixar ele nesse formato aqui também, tipo textura, ele fica muito bom. Mas aí eu só aconselho esse formato para quem não tem experiência aí em fazer essa parte, né, com a desempenadeira ou lixamento, porque depois ali por cima nós vamos utilizar ainda uma fita telada para poder fazer emendas. Vocês vão ver daqui a pouco. Aí aqui eu vou passar uma primeira demão, mas vou passar 2 demãos aqui em cada placa para a gente poder ter um resultado melhor, né, uma garantia maior aí de uma resistência na nossa placa. Só tem que tomar cuidado na hora da secagem da sua placa, porque senão ela pode quebrar. Então, com todo cuidado aqui, ela vai estar mole ainda, com todo cuidado você deixa ela secando. E depois que ela estiver bem seca, ela vai estar mais resistente. Passado o dia seguinte, olha só a nossa placa aqui, ó, ficou muito boa, muito bem resistente. Agora com uma lixazinha aqui fina, é só você fazer esse acabamento. Isso aqui ajuda muito, porque senão vai precisar depois ficar lixando lá dentro do cômodo, né, levando poeira para dentro da casa, e nem vai precisar passar a massa no teto, é muito chato. Então essa aqui é mais uma facilidade, né, uma técnica para você poder utilizar o forro de isopor EPS anti-chama para você fazer na sua casa também. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês o resultado, mas deixa aqui nos comentários de qual cidade você nos assiste. Vamos começar a montagem. Separei aqui uns pedaços de arame galvanizado, com mais ou menos 15 a 20 centímetros, e dobrei eles para
gente conseguir encaixar agora a nossa folha aqui em cima, ó, tá vendo como vai ficar? Não tem dificuldade, só na parte de baixo do isopor você vai furar aqui mesmo e vai atravessar ele até lá em cima, para ele poder ficar bem fixo aqui no nosso arame. Outra dica, se vocês quiserem aqui não utilizar esse arame, você pode utilizar também aquelas abraçadeirazinhas de plástico, sabe? Aquelas tem branca, preto, você pode passar elas aqui também, vai ficar muito bem feito. Aí na parte de cima ficou dessa forma, é só você prender bem ele aqui, o arame, para que não corra o risco dele ficar folgado. Lembrando que se for com metalon ou na madeira, vai seguir o mesmo exemplo aqui. Tá vendo um dos motivos que eu falei por que usar o arame galvanizado? Porque ele vai ficar aqui em cima exposto dessa forma, então não vai correr risco de enferrujar depois. E uma dica é usar também a massa acrílica para poder encostar na parede, vai ficar bem fixo. Também usar a massa acrílica na emenda de uma placa e outra, mas depois vocês vão ver na parte de baixo no acabamento, eu vou mostrar para vocês uma forma mais garantida de emenda. Vocês viram que ali no canto eu utilizei uns preguinhos ali só para poder deixar ele no alinhamento. E aqui também já adiantei um pedacinho do recorte, vou mostrar mais detalhes daqui a pouco. Aqui eu quero passar mais uma dica, como eu falei com vocês no começo, quanto mais arame você colocar aqui na parte de cima, melhor, mais ele vai ficar mais certinho e não vai correr risco de embarrigar depois. Aqui bem na emenda de um isopor e o outro eu coloquei mais um arame, olha, para ele não correr risco de ceder na parte da ponta. Adiantei aqui todas as placas inteiras, mas não tem dificuldade, vocês viram aí como que é fácil colocar, só nessa parte aqui do recorte que eu vou começar a mostrar para vocês a partir de agora. Eu tenho aqui um espaço, então eu tenho que pegar as medidas e levar ali para baixo para a gente poder cortar. Lembrando que eu coloquei mais um parafusinho aqui, ó, bem na parte da emenda. Lembra sempre disso de colocar esse parafuso na emenda para não correr nenhum risco. Agora a medida aqui tem que ser exata, não precisa deixar brecha nenhuma, é só marcar aqui com a trena mesmo 1 metro. Depois, com a ajuda de uma régua ou estilete, você faz esse corte. É muito fácil. Lembrando que esse corte tem que ser pela parte de baixo, onde tem aqui a nossa massa acrílica. Vocês viram que aqui é fácil de colocar ela, encaixou e coloca aqui o arame galvanizado, você consegue deixar ela bem presa. O problema é só essa última peça aqui, tá vendo? Eu coloquei o arame de cima para baixo. Essa última peça dá um trabalhinho, mas se colocando o arame de cima para baixo, facilita. Depois é só vir aqui e dar o aperto. Agora nessa última peçazinha lateral, como eu mostrei para vocês, ela só vai vir, pessoal, encaixada aqui. Quando é um cortezinho pequeno igual esse aqui, você não precisa colocar ele, né, deixar ele, botar arame, nada disso não. É só deixar ele prensado meio, porque agora com essa manta nós vamos dar um reforço bem nas emendas, tanto aqui do canto quanto do meio também nas nossas placas. Na hora de colocar esse reforço é bom comprar uma fita de poliéster, é mais fácil você achar o material de esquina que tem na sua casa. É só passar aqui a massa acrílica e depois vir com a sua manta ou a fita de poliéster e passar ela por cima. Lembrando de depois ter que dar um acabamento também por cima da fita de poliéster, beleza? Aí no dia seguinte é só vir aqui fazer o lixamento dessa parte do acabamento também. Lembrando que a pintura fica a seu gosto. Aqui deixamos branco, mas qual cor você pintaria a sua casa? Finalizamos e ficou lindo, mas aí, o que você achou dessa ideia? Faria na sua casa também? Deixa aqui nos comentários a sua opinião.